Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Hoje, dia 28 de março de 2024, faltam aproximadamente 22 dias para o próximo halving do Bitcoin, que continua sendo previsto para o próximo dia 20 de abril. O Bitcoin, nesse momento, ele está custando cerca de 70.500 dólares americanos, com uma pequena valorização de 0,5% nas últimas 24 horas. O que a gente tem conseguido de fato ver, e a cotação tem de fato confirmado, corroborado com a nossa tese, é de que quando os ETFs de Bitcoin Spot têm um dia positivo, o Bitcoin também está tendo um dia minimamente positivo. E no dia de ontem, dia 27 de março de 2024, o somatório de todos os ETFs de Bitcoin Spot deu um valor positivo de 3.540 Bitcoins. O ETF da Grayscale continuou sangrando, continuou com uma grande saída de 4.313 Bitcoins, mas no dia de ontem, apenas o ETF da BlackRock já foi capaz de pagar, digamos assim, essa saída. Enquanto o da Grayscale teve 4.313 de saída, o da BlackRock teve aproximadamente 4.700 de entrada. Com isso, de fato, tem se tornado cada vez mais próximo o momento de flip, o momento de ultrapassagem, quando o da BlackRock vai se tornar o maior do mercado. A diferença, nesse momento, já está inferior a 100 mil Bitcoins. O da Grayscale, ele tem sob gerenciamento 335 mil Bitcoins. O da BlackRock, 250. Parece ser, de fato, uma questão de tempo para acontecer a ultrapassagem. E falando em BlackRock, o CEO da BlackRock, Larry Fink, diz que ficou, abre aspas, agradavelmente surpreso, fecha aspas, com o nível da demanda de varejo pelo ETF de Bitcoin Spot, que é emitido, gerenciado pela própria BlackRock. Ele está muito otimista com o Bitcoin. Abre aspas, IBIT é o ETF que cresceu mais rápido na história dos ETFs. Nada ganhou ativos tão rápido quanto o IBIT na história de todos os ETFs. Fecha aspas. Ele falou que ele se surpreendeu por quão bem está se saindo a negociação desse ETF nas primeiras 11 semanas. O IBIT, vale ressaltar, teve um forte início de negociações, somando 13,5 bilhões de dólares em fluxos nas primeiras 11 semanas, com um pico diário, para vocês terem uma ideia, de 849 milhões de dólares no dia 12 de março. O IBIT tem uma média de pouco mais de 260 milhões em entradas por dia de negociação. Abre aspas, estamos criando agora um mercado que tem mais liquidez, mais transparência e estou agradavelmente surpreso. Eu nunca teria previsto isso antes de entrar com um pedido de aprovação que íamos ver esse tipo de demanda no varejo. E aí perguntaram se ele estava otimista com cripto de uma forma geral. Aí ele respondeu, sim, definitivamente, estou muito otimista sobre a viabilidade de longo prazo do Bitcoin, fecha aspas. Apesar dele ter respondido apenas relativo ao Bitcoin, por causa do seu ETF, vale ressaltar que a BlackRock, assim como outras grandes gestoras, como a Fidelity, como a Hashdex, como a própria Bitwise, entraram já com pedido também de ETF de um Ethereum de Ether Spot. Esses pedidos já estão com a SEC e têm um prazo de resposta em maio. Atualmente, os analistas preveem que a SEC ou vai negar ou vai pedir um novo adiamento. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que quando a BlackRock entra no circuito, que nem a gente sabe que agora ela está no circuito também de aprovação desse ETF de Ether, as coisas podem ser um pouco diferentes. E falando em ETF, e falando em ETF de Bitcoin mais especificamente, a gestora brasileira Hashdex anunciou a chegada do seu ETF de Bitcoin nos Estados Unidos também. Na verdade, eles já tinham um ETF, que era o Hashdex Bitcoin ETF, que o ticker é o DeFi, só que ele era 100% de contratos futuros da Bolsa CME. Agora eles fizeram uma conversão, 95% está em spot e 5% está em contratos futuros. Sendo assim, ele já está sendo considerado um ETF de BTC Spot e começou a comercialização na Bolsa Americana e não deixa de ser um fator positivo. É mais um ETF de Bitcoin e é uma empresa brasileira. No episódio de ontem, a gente falou da KuCoin, que é uma top 7 exchange do mundo em mercado spot, que está sendo processada nos Estados Unidos. Pois bem, a exchange KuCoin registrou uma saída líquida de mais de 780 milhões de dólares em várias redes no dia de ontem. Os clientes da exchange naturalmente começaram a sacar os fundos em alta velocidade, resultando na maior perda de recursos em meses. Naturalmente, isso aconteceu com medo, com os clientes com medo do processo de cerca de 9 bilhões de dólares em fundos suspeitos. Isso aumentou o temor de um possível bloqueio judicial da KuCoin ou até mesmo com a KuCoin não ter todo o dinheiro
para os últimos clientes a sacar. Então teve uma corrida, mas por enquanto está correndo tudo bem. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, as reservas das exchanges continuam caindo, as reservas de Bitcoin das exchanges continuam caindo. Atualmente, para vocês terem uma ideia, o volume total de Bitcoins em exchanges está na casa de 2,3 milhões de Bitcoin. Mas a gente está conseguindo ver o que é uma tendência de queda justamente nesse capital, né, nesse recurso. Vale ressaltar que, naturalmente, teve o caso da KuCoin, que pode ter ajudado também, só que essa já era uma tendência que a gente tinha visto. E ao contrário da última vez, quando a gente teve uma grande queda, que foi quando a FTX colapsou, agora não teve nenhum fator desse gênero, né? Na época da FTX, as pessoas ficaram com medo do que tinha acontecido com a FTX e começaram a sacar os seus recursos. Agora, felizmente, não é por isso, parece ser realmente por acumulação. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem, porque amanhã, sexta-feira, é feriado. Bom feriados a todos e a gente já tem um encontro marcado aqui na próxima semana. Valeu!